Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui para mais uma leitura da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje daremos início ao segundo livro de Samuel. Vamos ler hoje o capítulo 1 e um total de 27 versículos. E eu tenho certeza que, mais uma vez, nós estaremos aqui tendo conhecimento, para muitos que ainda não leu esta passagem bíblica. Muitas das vezes pode se tornar novo para você, mas nós estaremos agora meditando nesta palavra e vamos falar sobre Davi mata o Amalequita, que lhe traz a notícia da morte de Saul. E vamos ler agora para a gente poder ter um conhecimento deste fato. E como eu sempre falo, eu não estou aqui para pregar a palavra, eu estou aqui para junto nós lermos a palavra e obtermos conhecimento do Senhor nosso Pai. Amém? Vocês lembram que ontem nós falamos sobre o momento em que Saul ele pede para o seu pajé de armas para poder tirar a espada e o matar. Só que o pajem de armas falou: olha, eu não vou fazer isso. Foi aonde Saul ele pega a espada e se lança sobre a espada. E o pajem de armas ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que agora, um dos amalequitas vão levar o conhecimento de Davi o que aconteceu. Então vamos à leitura da palavra do Senhor. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos à leitura. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziclague, verso 2. E sucedeu ao 3º dia, que um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Verso 3. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do exército de Israel. Verso 4. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Verso 5. E disse-lhe Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Verso 6. Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso a montanha de Gilbá, e eis que Saul estava encostado sobre a sua espada. E eis que os carros
e capitães de cavalaria apertavam com ele. Verso 7. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. Verso 8. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita. Verso 9. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Verso 10. E arremessei-me, pois sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua espada. E tomei a coroa que tinha na cabeça, a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Verso 11. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. Verso 12. E plantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Verso 13. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxe a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Verso 14. E Davi lhe disse: como não tem, mestre tu, estenda a mão para matares ungido do Senhor. Verso 15. Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Verso 16. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei ungido do Senhor. Vamos agora para o tópico 2, que é o pranto de Davi por Saul e Jonatas. Segundo livro de Samuel 1 e verso 17. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. Verso 18. Dizendo ele: que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro do reto. Verso 19. Ornamentos de Israel, nos teus altos, fui ferido como caíram os valentes. Verso 20. Não noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Verso 21. Vós, monte de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçada, pois aí desprezivelmente
foi arrochado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Verso 22. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Verso 23. Saul e Jonatas, tão amado e querido na sua vida, também na sua morte, se não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Verso 24. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestias de escarlata, em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Verso 25. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido. Verso 26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Verso 27 e final. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Amém? Então foi aí a leitura, o início hoje, do segundo livro de Samuel. E a gente vê aqui que Davi, ele tira a vida do amalequita, porque o amalequita que vai trazer o recado a Davi, certamente ele fala com, como é que eu posso dizer? Como se fosse um orgulho pelo que ele tinha feito. Só que Davi, ele levava muito em consideração essa palavrinha, ungido do Senhor. A gente vê que hoje praticamente essa palavra é meio complicado a gente dizer, mas fica meio difícil a gente poder afirmar como Davi afirmava, ungido do Senhor. Era um respeito muito grande. E a gente vê que o exemplo de Saul não era um exemplo dos melhores, não. Porque vocês observam que quando Saul ele é ungido a rei, porque o povo pediu, o Senhor faz o primeiro teste com Saul, aonde Samuel, profeta Samuel, se encontrava distante, e eles teriam que fazer um sacrifício ali ao Senhor. E todos só poderiam fazer alguma coisa depois do sacrifício. E a gente vai ver que Saul ele já começa desobedecendo. Saul ele não tinha autoridade, ele não era um profeta, ele não era um sacerdote, ele era rei. E o que Saul faz? Ele desobedece uma ordem de Deus. O sacrifício será feito pelo profeta Samuel, só quando o profeta Samuel chegar. O profeta Samuel estava demorando, Saul ele vai e apresenta o sacrifício.
Saul tinha outra falha, que queria acabar com a vida de Davi, vou matar de qualquer maneira. A perseguição de Saul era grande contra Davi. Mas você vai ver que a oportunidade que Davi teve para tirar a vida de Saul, Davi não tirou. Por causa do quê? Por causa que Saul, ele foi considerado ungido pelo Senhor. Ele foi ungido pelo Senhor para se tornar rei. Embora Saul não obedecesse exatamente aquilo que Deus colocava, mas a unção aconteceu. E a gente vê nas nossas atualidades de hoje, quantos ungidos do Senhor que estão muitas das vezes blasfemando, quantos ungidos do Senhor, eu faço entre aspas, porque hoje em dia aparece ungido do Senhor de todo lado, de toda maneira. Não deu certo aqui, eu pulo para ali, não dá certo lá, eu pulo para lá, não dá certo lá, eu vou abrir uma igreja. E se intitulam homens e mulheres de Deus. Eu quero que vocês peguem o exemplo que Davi ele teve. Porque não é porque Saul errou, porque Saul falhou, porque Saul desobedeceu, que aquela unção, isso eu estou falando como Davi pensava, que aquela unção perdeu a validade, não. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o amalequita chega falando com uma vanglória, vamos dizer assim, e Davi acaba tirando a sua vida, a vida do amalequita. E aí chega Davi para poder chorar, porque não somente Saul, mas Jonatas era um grande amigo de Davi, a ponto da palavra de Deus colocar aqui que o amor de Jonatas e Davi era um amor bem maior do que um amor das mulheres. E depois a gente vai concluindo mais essa leitura. Isso é bom para nós podermos exercitar a nossa memória dentro da palavra do Senhor. Então, que cada um de nós venhamos colocar no nosso coração e agir conforme o Senhor, Ele determina cada um de nós. Amém? Então, meus amados, que Deus abençoe. Quero agora fazer uma oração a todos vocês, Você que ainda não acompanhou aí o nosso vídeo, que eu coloquei agora, o último, que foi da irmã Lília, que era para mim ter colocado ontem, mas devido a uma reunião, não tive tempo, então coloquei agora, e eu tenho certeza que vocês vão gostar aí do vídeo também, do aniversário da irmã Lília e também da minha filha Adriele. Amém? Então, meus amados, vamos agora falar com Deus em oração. Quero agradecer a todos vocês que têm escrito aí os seus comentários. Como eu já falei, ajuda bastante o canal, seus comentários, joinha, E o comentário não é somente comentário positivo não, tá? Se você não está gostando e você quiser escrever o teu comentário negativo, também ajuda bastante o canal Tempozinho. Amém? Então vamos agora falar com o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que neste momento ora juntamente conosco. Eu te apresento agora, Pai, a vida deste irmão, a vida desta irmã, este lar, esta família.
Eu te apresento agora o meu lar nas tuas mãos, a minha vida, Pai. O Adriel, a Adrielen, a minha esposa, nossa irmã Lília. Senhor, sejas conosco. Dai-nos a tua graça, nos fortalece cada vez mais, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. Então, meus amados, olha, amanhã é sábado. Nós voltaremos na segunda-feira com 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel, capítulo 2. E nós vamos ler um total de 32 versículos. Isso na segunda-feira. E não se esqueça que na segunda-feira teremos também a nossa live em família. Eu, a Lília, o Adriel, a Adrielen e meu pai diretamente da cidade de Campos, pastor Adão Guilherme Domingos. Amém? Então, neste momento, meus amados, fiquem todos na paz do Senhor. Tenha um final de semana abençoado por Deus. Que chuvas de bênção venham cair sobre a sua vida. E permitindo o Senhor nosso Deus, na segunda-feira estaremos aqui com todos vocês. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.